Qual é o parasita mais resistente? Uma bactéria? Um vírus? Um verme intestinal? O que o Sr. Cobb está tentando dizer? Uma ideia. Resistente, altamente contagiosa. Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum lugar. Muitas pessoas dizem que a marca da besta é um chip. É algo que será implantado no ser humano e, através desse chip, o ser humano será controlado. Não quero aqui dizer que isso está errado, mas o problema é por que esse chip será colocado. Se nós não identificarmos o porquê, o final será trágico. Mas se identificarmos o porquê, podemos mudar essa situação. O problema é que a maioria das pessoas, elas ficam estacionadas, paradas, vendo o circo pegar fogo. Não são capazes de identificar o problema e solucionar. Por que um animal aceita ser marcado pelo seu dono? Porque o animal tem pouco raciocínio e, na maioria dos casos, quase nenhum. Quando o dono de um animal o marca, significa que aquele animal é dele. Se você analisar o tamanho de um touro, o tamanho de um boi, ele com certeza consegue facilmente destruir o seu dono. Mas pelo fato de não ter raciocínio, por não pensar, o dono acaba tendo poder sobre ele e ele fica controlado. O ser humano é um ser racional. Inclusive Paulo, no livro de Romanos, entendendo isso, ele chegou até a deixar escrito: busquem ao Pai de forma racional. Ou seja, ele está querendo dizer, pensem, raciocinem, não deixem ninguém dominar a mente de vocês, porque se vocês forem dominados, vocês serão presas fáceis nas mãos dessas pessoas que os dominaram. Infelizmente, no contexto onde Paulo fala isso, lá ele diz para buscarmos o Pai em um culto racional, e aí as pessoas pensam que ele está se referindo ali a uma reunião religiosa. Quando eu digo infelizmente, não é porque Paulo escreveu isso. O que eu digo infelizmente é porque as pessoas acham que ali ele está se referindo a uma reunião religiosa e com isso vão para lugares onde dizem que estão buscando o Pai de forma racional, mas na verdade estão ali engolindo venenos, fermentos de homens que não conseguem separar velha aliança e nova aliança, e as pessoas vão cada vez mais se tornando irracionais ao ponto de chegar o momento onde aceitarem um chip, aceitarem serem marcados porque não tem mais raciocínio, não tem mais uma ligação com o Altíssimo. Porque quando você não raciocina, você está desligado do Pai, porque o Pai é racional. Você consegue entender de fato o que é a marca da besta? Ser marcado, ser colocado um chip na pessoa já é a etapa final. O problema está no início, onde as pessoas não aceitaram o que o Messias disse, que era para buscar o Pai não no templo, nem no monte, era para buscar o Pai em espírito. Pelo fato de as pessoas não aceitarem, e até pelo fato de serem fermentadas por esses homens que se dizem levantados do Criador do Universo como pastores, como guia das pessoas, negando que o próprio Messias ensinou que não era para as pessoas mais terem guias. Lá em Mateus 23 ele fala sobre isso, eu sempre repito, bato nessa tecla, porque é a base que eu tenho para poder dizer para as pessoas, você não precisa ser guiado por ninguém. Quem precisa de guia é porque está cego. E a partir do momento que veio a luz, as palavras do Messias é a luz. Você não precisa mais de guia. Siga essa luz. E ele disse, se vocês aceitarem buscar o Pai em espírito, ou seja, de forma racional, como Paulo também falou no livro de Romanos, vocês estarão conectados ao Pai, não precisarão de guias e saberão o que é certo ou errado sem ninguém precisar ficar falando nada, como Paulo também deixou claro isso em Hebreus 13, 12, 13. Ali Paulo está dizendo que o novo pacto que o Criador fez com a humanidade é isso. É você agora saber o que é certo e o que é errado, porque o Espírito do Pai foi derramado sobre a sua mente. Mas se você deixar de ouvir a voz do Espírito do Pai para ir buscar homens que dizem que receberam uma revelação do Criador do Universo para passar para a humanidade, fato que isso acontecia na velha aliança, eu até concordo, antes do madeiro, mas após o madeiro, após o Espírito Santo já ter sido derramado, eu precisar de outro homem para ouvir o Pai, isso significa negar o Espírito Santo, significa não crer.
que o Espírito Santo fala com cada um individualmente na nova aliança. Não é isso que ele falou? Quem crer e for batizado será salvo. Será que você não consegue perceber, você que ainda está precisando ouvir outros homens? Não estou nem dizendo de mim aqui, porque eu estou abrindo seus olhos. Eu não estou trazendo revelação nenhuma para você. Eu estou só mostrando para você que quando você vai atrás de outro homem para ouvir o Criador do universo, você está negando o seu Espírito Santo, você não está crendo que o Espírito Santo é capaz de te guiar pelo caminho correto, como o Messias ensinou. E a pior parte é que se você não aceita ser guiado pelo Espírito do Pai, que foi derramado a você desde quando você nasceu, se você não aceita ser guiado pelo Espírito dele, você está sujeito a estar marcado pela marca dos homens, pelo engano dos homens. O selo do Espírito Santo traz consciência, traz raciocínio, traz pureza, traz legitimidade. Agora, o selo dos homens não, traz escravidão. E é por isso que a humanidade está caminhando cada dia mais a se tornar 100% irracional, ao ponto de ter que ter leis para tudo. Tem que ter lei para respeitar velocidade, tem que ter lei para você continuar ajudando o seu filho quando você se separa da sua esposa, você vai pagar ali a sua pensão, tem que ter lei, senão você não paga. Como se você fosse um bicho agora, obrigado a tudo por causa das leis. Isso significa que as leis que estavam na arca não foram transferidas para você, como está escrito nas Escrituras, que as leis que estavam na arca foram transferidas para nós. Isso é nova aliança. Mas se você não aceita as leis do Pai e precisa das leis dos homens para ser uma pessoa melhor, então, infelizmente, você é um forte candidato a já ter a marca da besta selada no seu entendimento. Besta vem de animal, de irracional. Quando nós precisamos de leis externas para fazermos o que é certo, é porque já somos selados pela marca da besta. É questão de tempo para vir a marca através de um chip, controladora 100%. Mas hoje ainda dá tempo de revertermos isso, de sermos pessoas melhores sem a necessidade dos homens, de entrarmos para o novo pacto, para a nova aliança, momento de intimidade com o Pai, onde ninguém se intromete, porque nova aliança está falando de casamento, não está falando de noivado e nem de namoro, é nova aliança, é casamento, é relação de intimidade com o Espírito Santo para sermos guiados por Ele e fazer o que é certo, sem a necessidade de que ninguém nos ensine nada, porque é o Espírito Santo que nos guia, e com isso abandonamos os mestres, os tutores, os rabis, para sermos guiados pelo Altíssimo e nos tornamos pessoas melhores, e o mundo vai encontrando o seu eixo, vai encontrando a paz, vai tornando-se de novo um paraíso. Por quê? Porque é só quando estamos conectados com o Espírito Santo do Altíssimo é que somos de fato a sua imagem e semelhança. Que o Eterno fale ao seu entendimento grandemente e não deixe que homens que não compreenderam nada do plano do Altíssimo te fermentem e mantenha você como presa fácil dele, alimentando ele, como se ele tivesse movido uma palha para que hoje nós pudéssemos ter o Espírito Santo. Todos nós somos dependentes do Messias. Foi Ele que abriu para nós esse novo caminho. Sejamos gratos a Ele. Mas o principal de tudo, nos casemos com o Espírito do Criador, aquele que estava sobre o Messias, que o fez ungido, Cristo, um ungido cheio do Pai. Que nós possamos ser hoje o seu co-herdeiro, ou seja, herdeiro também desse Espírito do Pai, e que sejamos selados por Ele para sermos quem o Pai sempre sonhou, filhos legítimos e não bastardos, filhos gerados fora do casamento. O Pai quer filhos gerados dentro do casamento, ou seja, na verdade, em espírito. Que o Altíssimo fale ao seu entendimento. Qual é o parasita mais resistente? Uma bactéria? Um vírus? Um verme intestinal? O que o Sr. Cobb está tentando dizer? Uma ideia. Resistente, altamente contagiosa. Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum lugar.